Pessoal, então continuando o gabarito aqui, eu vou fazer a prova. Agora eu vou resolver a questão 3 da prova P1 de Transcal, né? Então eu vou pegar o enunciado aqui, ó. Imagine que você está trabalhando em um projeto com uma residência de alta eficiência energética. Então eu passei esse problema para vocês porque isso vai ser uma constante agora, né? Essa questão de certificação de residências, eficiência energética, edificações. É muito provável que boa parte de vocês trabalhe ou alguma vez na vida profissional de vocês vão se deparar com isso, né? Então, voltando ao enunciado. Neste caso, é necessário que as paredes possam reter calor no inverno, mantendo a casa aquecida, diminuindo assim a necessidade de condicionamento de ar. Poderia ter sido feito de outra forma, né? Eu podia ter dado o foco do problema num dia de calor, que a gente sofre muito aqui em Foz, né? Então, quando você retira calor com o ar-condicionado, você resfria o ambiente, o calor vem de fora e tenta entrar. Então, o ideal é que você tenha paredes que consigam evitar essa transferência de calor, né? Seja tenha resistência térmica maior. Voltando aqui, né? Considere que está sendo testada uma solução de parede composta por 5 camadas. Camada 1, uma camada interna de madeira. 2, uma camada interna de espuma sólida de poliuretano. Uma camada central de ar. 4, uma camada externa de espuma sólida de poliuretano e uma camada externa de madeira. Então isso é muito comum vocês encontrarem, tá? Dos dois lados madeira, entre eles uma espuma e no meio ar, que é isolante térmico, né? As dimensões e propriedades de cada camada de isolamento, das camadas de isolamento térmico das paredes são mostradas na tabela 1. Então estão aqui as propriedades, né? Espessuras e tal. E quem tem maior espessura é o ar. E aí o que eu queria que vocês fizessem, né? Então, letra A. Faça o desenho de circuito térmico para a parede da casa, conforme descrito no enunciado, indicando todas as resistências térmicas de condução e pontos de temperatura dos nós que você considera necessário. Então eu tinha que mostrar a resistência à temperatura. Teve gente que não mostrou, não indicou a temperatura, então perdeu pontos, tá? Desconsidere transferência de calor por convecção no interior e exterior da parede da casa. Lista as hipóteses simplificativas que você usaria para resolver o problema de transferência de calor por condução através da parede da casa. No semestre anterior, eu usei esse mesmo tipo de problema, mas foi aplicado a um ultra freezer. Naquela época, a gente estava começando a receber as vacinas de Covid e tinha a vacina da Pfizer, que precisava ser transportada e armazenada a menos 80 graus. Então, para conseguir isso, precisa um freezer que tenha capacidade de chegar a uma temperatura de menos 90, menos 95 graus, né? E para isso a parede tem que ter uma capacidade muito boa de isolar calor. Então por isso que eu coloquei, né? Inclusive tem uma desses ultra freezer ali no laboratório de biotecnologia no JU, que é de um colega da biotecnologia, né? Professor Kelvis. E aí eu fui lá, conheci e fiz esse problema. E agora eu adaptei aqui para a parte de eficiência energética nas edificações, né? Então, o que eu queria que vocês fizessem, ó? Se nós temos a parede, aqui, então eu tenho camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, né? Então eu tenho a temperatura interna e a temperatura externa. E aí nesse caso, como eu dei foco no inverno, né? Geralmente a temperatura externa é menor que a temperatura interna, e aí o calor flui para cá, né? A taxa de calor vai do quente para o frio. Então eu tenho aqui a primeira parede, depois a segunda, depois o ar aqui, né? Depois essa parede aqui é o mesmo material, a espuma, e aqui é a madeira. Eu nem vou colocar a espessura. Então o que vocês precisavam desenhar, né? A parede eu não pedi para vocês desenhar, mas às vezes é bom fazer o desenho esquemático, né? Para vocês entenderem. Então nós temos a primeira resistência, depois um nó, né? Que seria aqui. Depois, ficou meio ruim aqui. Depois mais uma resistência, outro nó. Depois outra resistência, outro nó. Outra resistência, outro nó. Ficou muito grande. Então, são 5 resistências, né? Temperatura interna, primeira resistência, outra temperatura, segunda resistência, outra temperatura, terceira resistência, outra temperatura, quarta resistência, outra temperatura, quinta resistência, outra temperatura. E aí, temperatura interna e temperatura externa. E aí o calor flui de dentro para fora, né? Taxa de calor.
E aí vocês têm que nomear, vocês têm que colocar. Então, como é a forma mais fácil de nomear? Com números. Então vocês podem T1, T2, T3 e T4. E aí as resistências conforme está listado ali, né? Resistência 1, resistência 2, resistência 3 e resistência 4 e resistência 5. Pronto, esse é o desenho que vocês têm que fazer. Muitos de vocês não colocaram isso aqui, ó, perderam ponto à toa porque não fizeram o que eu pedi no enunciado. Vocês têm que fazer o que está pedido no enunciado, né? E aí, hipóteses simplificativas, né? Opa. Hipóteses simplificativas. Primeiro, ó, como nós não estamos trabalhando com variação no tempo, eu nunca pedi para vocês me calcularem nada no tempo, então se não é necessário calcular nada no tempo, você assume que é regime permanente. Isso facilita muito os cálculos, né? Regime permanente. Tá. Qual a direção que nós estamos calculando? Ó, se eu tenho a parede aqui, a temperatura está variando aqui na linha da parede? Não tá, eu não disse para vocês, eu só disse que ela está variando entre as paredes, né? Eu tenho transferência de calor entre as paredes. Então se eu colocar aqui, ó, o eixo coordenado X aqui na horizontal e o Y na vertical, nós só temos um problema unidimensional. E é isso eu vou escrever aqui, ó. Eu vou deixar bem claro, então minha hipótese. Problema unidimensional. Um deles. Unidimensional em X, tá? Em X porque eu disse aqui qual que é essa direção. Terceira hipótese importante aqui. Para nós calcularmos a taxa de transferência de calor, eu preciso das propriedades, né? Preciso da difusividade térmica, então preciso da condutividade térmica, às vezes do calor específico, às vezes da densidade. Então, propriedades constantes, né? Propriedades constantes. Outra hipótese importante aqui, né? Que não há troca de calor nem pelo chão, nem pelo teto. Não há troca de calor pelo chão e teto. Tá? E a hipótese 5 aqui, ó, que eu já disse para vocês depois do problema, vocês podem colocar para deixar ele bem organizado, né? Desconsiderar trocas por convecção e radiação. Convecção e radiação. Se vocês tivessem dito essas três hipóteses aqui já e feito o desenho, já era quase toda a letra A já estaria acertada, né? E aí quem escreveu isso aqui acertou tudo. Essa aqui, a 5, já estava escrita, então não precisava, né? Então, isso aqui era a letra A. Bem tranquilo, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me escrevam depois, tá? E agora vem a parte do cálculo, pessoal. Ó. Então, a letra B. Sabendo que a casa tem 4 paredes iguais, com comprimento de 4 metros e altura de 3 metros, calcule a resistência térmica equivalente das paredes. Sabendo que a temperatura no interior da casa deve ser mantida a 25 graus Celsius e que em um dia frio de inverno a temperatura externa é de menos 5 graus, calcule a taxa de transferência de calor perdida por condução por essas paredes, né? Pelas paredes da casa. Então, a letra B, nós temos que calcular esse calor, essa taxa aqui por condução, né? Quanto é esse calor? Então, nós vamos... O mais fácil aqui, teve gente que colocou a taxa a equação de difusão de calor. Não precisava, tá, pessoal? Aqui, ó. O mais fácil é vocês fazerem isso, ó. A taxa, o fluxo de calor é dividido por... Desculpa, é igual. A diferença de temperatura entre a entrada e a saída, 2 novos, dividido pela resistência, né? Em termos de área. Ou a taxa de transferência de calor é igual a diferença de temperatura dividido pela resistência térmica. Então aqui é watts por metro quadrado e aqui é metro quadrado Kelvin por watt.
Então essa que é a diferença, né? Então, vocês podiam fazer das duas formas, né? Como é que a gente faz aqui, ó? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Essa resistência em função da área é igual a o comprimento dividido pela condutividade térmica. Então, porque quanto maior o comprimento, maior a resistência térmica, né? Quanto maior a condutividade térmica, menor a resistência térmica. E aí, nesse caso, eu posso fazer para cada resistência térmica, né? Eu posso achar a temperatura 1, depois achar a temperatura 2, temperatura 3, 4, e depois calcular e achar o valor do calor, né? Ou eu posso fazer aqui, ó, diferença de temperatura TI menos TE, dividido pela resistência térmica equivalente. Nesse caso, nós temos um circuito em série, né? Então, a resistência térmica equivalente vai ser o somatório, né? Essa aqui, em função da área, vai ser o somatório de cada resistência térmica aqui, ó. R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5, né? Isso aqui vai ser, ó. Daí, se vocês olharem na tabela, vocês pegam o valor da tabela, né? Então, essa resistência aqui em função da área é igual. Essa resistência térmica equivalente vai ser 0,5, ó, o comprimento. Daí vocês pegam os valores da tabela, né? Qual que é o comprimento 1? É 0,05 dividido por 0,17 mais 0,03 dividido por 0,03, que é a condutividade aqui do poliuretano, mais o comprimento da camada de ar dividido pela resistência térmica do ar, 0,1 dividido por 0,023, mais 0,03 dividido por 0,03, que é essa segunda camada de poliuretano, né? Mais a última de madeira, que é 0,5 dividido por 0,17. Então, ó, vocês veem que o primeiro e o último são iguais, né? Esse aqui, esses dois aqui, ó, são iguais também. Então poderia ser assim, 2 vezes, né? E aí eu apago aqui, porque eles são iguais. Então esse valor deu 6,935 metro quadrado Kelvin por watt. Então eu vou escrever aqui, 6,935 metro quadrado Kelvin por watt. Então, ou seja, está em função da área. Que eu falei para vocês, né? Está em função da área. E aí, agora, a gente vai calcular a taxa, que é watt por metro quadrado. Então, a taxa é ΔT dividido pela resistência equivalente, né? Em função da área. Então, o fluxo de calor é igual a ΔT. O que é o ΔT? Aqui que vocês erraram. Temperatura interna menos temperatura externa. E aí vocês podiam ter colocado em Kelvin ou em watts. E aí a resistência equivalente deu 6,93 metro quadrado Kelvin watts, né? Ou Celsius watts aqui. Tanto faz. E a temperatura interna é 25, né? 25 menos temperatura externa, menos 5. Aí teve gente que colocou aqui, ó, esqueceu de colocar o sinal. Aí deu 20, 25 menos 5 deu 20. Na verdade é 25. Menos 5 dá 30. Então a diferença de temperatura entre interno e externo vale 30. Né? Vou colocar aqui. Graus Celsius dividido por 6,93 metro quadrado graus Celsius por watts. E aí a gente corta aqui, né? A temperatura. E isso aqui deu. Vou escrever aqui, ó. O valor deu. Fluxo de calor deu
4,325 watts por metro quadrado. Tá? Porque 25 menos 5 dá 30. Dividido por 6,93 deu 4,325. Tinha grau Celsius aqui, tinha grau Celsius aqui. Aí inverte, né? Fica watts por metro quadrado. Então essa é a taxa. Ou seja, para cada metro quadrado eu tenho 4,325 watts, né? Só que eu não pedi o fluxo, eu pedi a taxa. Porque a casa ela é composta por 4 paredes, né? Então se vocês olharem, tem a parede da direita, a parede da esquerda, a parede frontal e a parede traseira. E aí a área de cada parede, ó, é a base dela vezes a altura. E eu dei para vocês que elas têm uma base de 4, né? Comprimento de 4 e altura de 3 metros. 4 metros vezes 3 metros. Isso aqui dá 12 metros quadrados. E a área total são 4 paredes, né? Então 4 paredes vezes a área de cada parede. Isso aqui deu 48 metros quadrados. Então teve muita gente que errou também esse valor aqui, ó. Vocês erraram o valor total, vocês erraram a questão. Eu tirei bastante ponto por causa disso aqui. E agora, ó, a taxa de transferência de calor por condução entre as paredes é o fluxo vezes a área. Então, 4,325 watts por metro quadrado vezes 48 metros quadrados. Isso deu 207,6 watts. Essa aqui é a resposta. 207,6 watts, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vocês me avisem, tá, pessoal? Até mais.